Bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, good evening, welcome, bem-vindos. Eu faço abertura em nome do WR Brasil, Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, e da iniciativa New Climate Economy. Passo aqui primeiro algumas instruções. Nós temos 2 canais, um com áudio original em português e outro com tradução simultânea para o inglês. A quick reminder, this webinar is being simultaneously translated. So if you'd like to watch it in English, please click on the little Brazilian flag on the top of the left of the page and choose the USA flag. Quem quiser ouvir em inglês, tem essa opção. Quem quiser enviar perguntas, por favor, use o ícone perguntas na parte inferior da tela e as perguntas vão ser respondidas no final. E passo agora para a abertura. Para nós é uma honra, é um enorme prazer ter vocês aqui conosco. O WR Brasil e a iniciativa New Climate Economy convidam a todos para um debate sobre os benefícios econômicos, sociais e ambientais de uma retomada verde para o Brasil. O debate será baseado nos resultados do estudo Uma Nova Economia para uma Nova Era, elementos para a construção de uma economia mais eficiente e resiliente para o Brasil. O estudo buscou responder à questão de como o Brasil pode priorizar a transição para uma economia de baixo carbono na próxima década. Esse estudo mostra que a retomada verde é possível. Mostra que tem o potencial de criar 2 milhões de empregos, aumentar o PIB brasileiro em 2,8 trilhões nos próximos 10 anos, dentre outros resultados muito animadores. A pesquisa faz parte da iniciativa Nova Economia para o Brasil, que vem unindo ex-ministros, empresários, representantes do setor financeiro, acadêmicos, sociedade civil, em torno do passo a passo da transição modelo de baixo carbono mais resiliente e inclusivo. A iniciativa busca responder como o Brasil pode ser mais eficiente, resiliente, justo e sustentável. Nós vamos continuar nessa rota, fazendo vários estudos, e convidamos a todos para nos acompanharem. Queremos agradecer especialmente o apoio da Fundação Good Energies e da Fundação Moore, e a parceria, sem a qual não seria possível esse estudo, da COP, da UFRJ, da CPI, do IPEA, da FEBRABAN, da PUC do Rio de Janeiro, do CEBEDES e dos nossos parceiros. Eu passo a palavra agora para o Marcelo Furtado, que é o presidente do WR Brasil, que fará a condução desta conversa, e agradeço muito, desde já, a todos os palestrantes aqui presentes e aos que estão inscritos e participando. Por favor, não deixem de mandar suas perguntas. Obrigada. Marcelo, é com você agora. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Eu gostaria de, então, começar pedindo para a Carol fazer uma apresentação para a gente, Carolina Genin, que é a responsável por esse estudo no WR Brasil, que vai dar um contexto para a gente do que é esse estudo, quais são as principais ideias, e logo em seguida a gente vai pedir para os nossos convidados fazerem comentários a respeito. Carol, por favor. Obrigada, Marcelo. Bom, olá a todos, obrigada pelo interesse nesse trabalho que nós fizemos. Por favor, podem colocar o slide. A Nova Economia para o Brasil, como a Raquel colocou, é uma iniciativa que teve como primeiro produto um estudo, que foi lançado agora no dia 13 de agosto, e se chama Uma Nova Economia para uma Nova Era. Elementos para a construção de uma economia mais eficiente e resiliente para o Brasil. Próximo. Esse estudo não seria possível sem um conjunto de parceiros, aos quais somos muito gratos, e entre eles, como a Raquel colocou, a PUC Rio, o Departamento de Economia, o CPI, a COP UFRJ, que foi responsável por um grupo imenso de pesquisadores que nos acompanharam, uma gratidão ao professor Roberto Schaeffer e sua equipe, ao IPEA, à FEBRABAN e ao CEBEDES. A iniciativa Nova Economia para o Brasil foi criada em 2019, com o objetivo de identificar políticas que reduzam a pobreza e a desigualdade, contribuam para o cumprimento das metas econômicas e setoriais do país, estimulem o crescimento econômico ambientalmente sustentável e ajudem a tornar o Brasil mais resiliente a eventos climáticos extremos. Próximo, por favor. Esse estudo, ele surgiu a partir de uma pergunta que foi a mesma pergunta que guiou os primeiros estudos globais da New Climate Economy pouco antes do Acordo de Paris,
que é o que aconteceria se um país como o Brasil adotasse as medidas que estão sendo recomendadas para mitigações climáticas. Será que isso frearia a economia do país? Será que isso ajudaria ao desenvolvimento do país? Qual seria o impacto? Os estudos globais apontaram uma correlação positiva, ou seja, um melhor crescimento econômico caminharia junto com a aplicação de medidas de mitigação climática. Porém, se perguntou até que ponto isso funcionaria ou seria a mesma correlação em países em desenvolvimento como o Brasil. Sendo assim, em 2019, nós começamos esse estudo para responder essa pergunta. Os resultados foram muito positivos, pois a gente já fez esse estudo pensando num cenário de recessão fiscal ou não o cenário tão positivo que tínhamos no Brasil, na economia brasileira, há 10 anos, quando ainda não estávamos dentro da crise que estamos. Bom, mesmo examinando um cenário fiscal já complicado, os resultados mostraram o seguinte. Primeiro, que a economia verde fará o Brasil crescer mais na próxima década do que o modelo de desenvolvimento atual. Portanto, os cenários que eu vou mostrar daqui a pouco mostram que se o Brasil aplicar um pouco ou de forma ambiciosa medidas para a transição da sua economia em direção a uma economia de baixo carbono, uma economia verde, uma retomada verde, isso significará mais empregos e crescimento do PIB. Por exemplo, teríamos um crescimento adicional de 2,8 trilhões até 2030 no PIB nacional, assim como um aumento líquido de pelo menos 2 milhões de empregos adicionais em 2030. Próximo. O estudo também revela que crescimento verde ou uma retomada verde não é uma ruptura para a economia brasileira, é uma priorização de boas práticas que já existem. Isso significa que já temos o marco regulatório, que a nossa indústria já está pronta para aplicar o que precisa ser feito para essa transição. E, principalmente, essa transição para uma nova economia beneficiaria setores tradicionais da nossa economia, como infraestrutura, indústria e agricultura. Em todos esses 3 casos, a transição para uma economia de baixo carbono ou uma retomada verde geraria empregos e aumento de produtividade e competitividade em todos esses 3 setores, infraestrutura, indústria e agricultura. No mais, o Brasil seria menos desigual, mais competitivo e livre de desmatamento. Por que livre de desmatamento? Porque ao aumentar a produtividade das terras de agropecuária, a gente conseguiria reduzir a pressão por novas áreas desmatadas. Essa é a lógica por trás dessa frase. Bom, próximo, por favor. Esse gráfico é um gráfico muito importante, feito pelas equipes de modelagem econômica que nos apoiaram. Ele mostra que o crescimento econômico do Brasil estaria completamente desacoplado da redução de emissões, ou seja, o Brasil consegue reduzir suas emissões e crescer economicamente ao mesmo tempo. Essas 3 linhas que aparecem são importantes de explicar. Então, a linha amarela, o laranja, ela representa a economia atual, né, que a gente chama às vezes de business as usual, ou seja, continuar tudo como está. A linha azul escura seria um caso onde o Brasil adotaria algumas medidas para uma transição para uma economia verde. O que são essas medidas? São, por exemplo, transformar parte da sua frota, seja de carros, seja de ônibus, em ônibus elétricos, em carros elétricos, substituir mais combustível por etanol, reduzir desmatamento, aumentando a produtividade das áreas de agricultura e pecuária, medidas desse tipo, e que o Brasil já está apto a fazer ou a escalar. Em muitos casos nós já fazemos, é só uma questão de escalar. Já a linha verde clara, o cenário NEB+, seria um cenário onde o Brasil adotaria de forma ampla essas medidas, e seria o cenário mais positivo para o país. Então, como o gráfico revela, aplicar muito ou pouco medidas a favor de uma retomada verde já seria melhor do que o cenário atual. Portanto, o país não deveria temer caminhar nessa direção. Próximo, por favor. O que isso significa na prática? Significaria que, além de aumento de PIB e de empregos, a gente veria um crescimento significativo na eficiência da economia brasileira. De novo, na sua economia tradicional, na infraestrutura, na agricultura, na indústria.
Isso porque nós potencializaríamos vantagens comparativas do Brasil, muitas delas baseadas no nosso capital natural, que de fato é muito único, atenuaria externalidades negativas e diminuiria a exposição do país e sua economia a riscos produtivos e reputacionais. Lembrando, como a gente vai ver daqui a pouco, que, por exemplo, questões climáticas representam, sim, riscos à produtividade do país, principalmente agrícola. Próximo, por favor. Bom, esse gráfico é apenas para ajudar a ilustrar o que significaria essa rota, né? A gente tomar a rota de uma retomada verde. Se a gente observa as barras de 20 e 30, a barra cinza seria aquela que representaria a nossa economia se a gente não alterar nada, o business as usual. A barra verde escura seria aquela onde a gente teria adotado a maior amplitude de medidas a favor de uma transição econômica de baixo carbono. A diferença entre a barra cinza e a barra verde escuro representa um aumento de 44% no PIB, causado sozinho pela agricultura. Próximo, por favor. E como é que a gente atingiria isso? O estudo também se preocupou de propor soluções, recomendações que fossem economicamente viáveis para o país, né, diante da situação fiscal que nos encontramos. Sendo assim, a gente viu que, por exemplo, seriam necessários 25 bilhões para recuperar 12 milhões de hectares de pastagem em maior grau de degradação. Lembrando que 12 milhões de pastagem é exatamente o que o Brasil se propõe a recuperar na sua NDC. Portanto, o que ele se comprometeu dentro do Acordo de Paris. Com 11% do plano safra anual, seria já possível recuperar esses 12 milhões de hectares de áreas degradadas e também gerar um retorno de 19 bilhões em 10 anos e uma arrecadação adicional de 742 milhões. Portanto, a gente poderia recuperar essa área usando dinheiro que já está selecionado, né, para investimentos na área de agricultura. Não significaria novos investimentos ou novos investimentos de dinheiro público. Seria apenas uma questão de priorização do que já existe. Também é importante lembrar que a gente consegue atingir isso usando tecnologias já difundidas no Brasil para a intensificação e o aprimoramento da pecuária, e que isso poderia ajudar a incrementar a renda dos produtores em até 3,5 vezes. Próximo. Na área de agricultura, por exemplo, isso se traduziria em práticas de plantio direto, um aumento de 30% da produtividade na safra, 50% na produtividade da safrinha. Se a gente usasse a reforma de pastagens degradadas, como já foi comentado, para a recuperação de 12 milhões de hectares, a gente estaria aumentando a quantidade de gado por área, aumentaria o valor bruto da produção, na integração lavoura-pecuária, né, onde a gente pode ter os dois tipos de produção na mesma área, fora a agrofloresta, a gente poderia engordar mais o gado, a gente poderia ver também um aumento da produtividade, por exemplo, da soja. Por favor. E isso é importante porque lembrar que, e se a gente não fizer nada disso? Não significa que tudo ficará como está. Então, dentro da ciência climática, já se calcula que o Brasil, por exemplo, poderia perder cerca de 2,5% do seu PIB em 2050 em função de eventos extremos climáticos, ou seja, grandes secas, grandes enchentes, mudanças na precipitação, grandes ventanias, como a gente tem visto em nosso território. O Brasil também poderá perder cerca de 32% da perda de área de soja devido a mudanças de temperatura e no clima, causadas pela perda florestal. Por fim, o impacto negativo de 4 bilhões de dólares em 2050 em culturas como algodão, arroz, café, milho e soja, que hoje são responsáveis, que são muito importantes na nossa produção e significaria 50% dessas perdas. Próximo, por favor. Em áreas como energia renovável, o Brasil tem muito a discutir.
Um ponto importante a falar do estudo é que a gente não considera que o estudo é uma bala de prata. Ele não traz todas as soluções. Ele traz elementos para a sociedade discutir quais caminhos ela gostaria de tomar, a sociedade brasileira, para fazer uma retomada verde. E existem muitos. Então, na área de energia renovável, poderíamos fazer aproveitamento de combustíveis oriundos de biomassa, poderíamos usar usinas microgeradoras renováveis, principalmente em regiões mais afastadas, que não podem aproveitar corretamente da rede elétrica do país, né, os linhões, instalação de fábricas de equipamento de energia solar térmica, principalmente próximos às regiões novamente isoladas, como forma de impactar positivamente a criação de empregos e renda local, porque pode criar toda uma economia local de produção das peças para essas fábricas, para o emprego direto. Também o uso do biogás na produção de eletricidade, que é um recurso importante, principalmente nas cidades, onde tem os lixões. Expansões de produção de biocombustíveis sobre pastagens degradadas também é uma opção, mas temos que discutir isso claramente com parcimônia. Mas o Brasil tem uma vocação para biocombustível e essa vocação deve ser pensada de forma muito estratégica na próxima década. Próximo, por favor. Na área de transportes, para uma fase de transição, seria possível usar o gás natural do pré-sal em transporte marítimo, substituindo o diesel, que é extremamente poluente. Essa tecnologia já está disponível no mundo e o estudo mostra que o uso do gás natural para embarcações precisaria de mudanças pequenas e tecnologias já disponíveis. A gente também poderia fomentar a indústria dos ônibus elétricos. O Brasil hoje é um exportador de ônibus convencional e amanhã seremos exportador de ônibus elétricos ou perderemos esse mercado? Hoje já existem fábricas no Brasil de ônibus elétrico. E a gente também fabrica as baterias. Produção de biocombustíveis, como já foi falado, com maior potencial no mercado global. Aqui deve lembrar que é uma escolha estratégica, do mesmo jeito que o Brasil já fez no passado, com a Embraer e com o etanol. A gente tem que decidir se a gente vai para o biocombustível de segunda geração, por exemplo, o biojet. Precisaria de investimento em pesquisa, mas é possível, nós somos líderes nessa área, e aí a gente abraçaria todo um novo mercado, que é o novo mercado de combustível para aviação, por exemplo. Desenvolvimento de células de combustível de etanol para caminhões em longa distância, lembrando que o Brasil é um país dependente de rodovias ainda, de caminhões para todo o seu processo de logística, e que, portanto, usar células de combustível de etanol para caminhões poderia ser uma alteração muito significativa, não só para a economia, mas também para as emissões do país. Próximo, por favor. Por fim, a gente tem muito a ganhar com infraestrutura sustentável. Claramente, o Brasil precisa de infraestrutura. Infraestrutura é um dos setores que a gente mais consegue gerar empregos no momento de recessão econômica e para a saída dessa recessão, mas precisa-se de muito dinheiro para construir infraestrutura. E o que o estudo mostra é que escolher uma infraestrutura de qualidade, que na verdade é uma definição vinda do G20, que casa não só o uso de bons materiais, mas também com preocupações socioambientais nesses projetos de infraestrutura, permitiria o Brasil acessar novas fontes de financiamento, fontes que já estão mais preocupadas com questões ambientais, mesmo os climate bonds e os green bonds. Bom, o Brasil, entre 1995 e 2017, gastou 180 bilhões de reais reconstruindo infraestrutura que não resiste a eventos extremos. Então, é muito importante pensar que, ao reconstruir, a gente já pode pensar em construir melhor, de forma mais eficiente, mais resiliente, para não ter que ficar reconstruindo. Isso já é uma realidade muito forte no país. Por exemplo, entre 2013 e 2017, mais da metade dos municípios declararam situação de emergência ou estado de calamidade pública. Investimentos necessários no transporte de carga, por exemplo, seria cerca de 2% do PIB, mas com um retorno, um payback de 3 anos. Isso mostra que são investimentos importantes, mas que também o retorno pode vir muito mais rápido do que o imaginado. Próximo, por favor. Bom, e por fim, as oportunidades. Então, o estudo também queria trazer como as soluções estão aí, como existem oportunidades para o Brasil aproveitar
as condições hoje do mundo para se investir em uma retomada verde, um caminho que está sendo tomado por outros países nesse momento de crise econômica global. Bom, o Brasil tem um potencial de gerar 1,3 trilhão de dólares com investimentos sustentáveis em diversas áreas, como energia, construção, transporte, gestão de resíduos e eficiência energética industrial. Há oportunidades de inovação em muitas dessas áreas usando tecnologia brasileira. Portanto, o Brasil tem tecnologias e nós precisamos agora decidir e priorizar a sua escala, o que ajudaria a economia nacional em diversos sentidos. Próximo. E, por fim, o mercado dos bonds. Globalmente, os ativos de investimento sustentável já chegaram a 161 trilhões de reais, um aumento de 34% em 2 anos. A emissão e os empréstimos desses títulos verdes se expandem rapidamente e atingiram um recorde global de 202 bilhões em 2009, mas o Brasil ainda está muito tímido diante do gigante que ele pode ser nessa área. A emissão de títulos verdes no Brasil acompanhou as tendências internacionais positivas, é verdade, mas atingiu apenas uma fração de seu potencial, 5, bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, dentro da América Latina, nós estamos atrás do Chile. Nós não somos hoje a liderança desse mercado na América do Sul, nem na América Latina. Próximo. Bom, muito obrigada. Foi um breve resumo das conclusões do estudo para alimentar agora o nosso debate. Obrigada pela atenção. Obrigado, Carol. Muito obrigado, foi uma ótima apresentação. Before we start, let me just remind the people that want to follow this in English. There is a Brazilian flag on the top. If you click that flag, you switch to English. Então, para as pessoas que quiserem ouvir em inglês, basta clicar na bandeirinha do Brasil e mudar para a bandeirinha dos Estados Unidos, que você muda o idioma e pega a tradução desse evento. Para quem estiver ouvindo baixo, tem um íconezinho também de alto-falante. Bom, interessantemente, eu estava olhando, em 1763, se não me engano, no dia de hoje, o Brasil mudou sua capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando como é difícil tomar uma decisão como essa, né? E como é difícil a gente tomar grandes decisões que impactam todo o país. E para que essas decisões aconteçam, certamente a gente precisa ter vários elementos alinhados. A gente precisa ter a vontade política, a gente precisa ter o apoio da sociedade, a gente precisa ter o engajamento com a academia, o engajamento com o setor privado. E a mudança de uma rota de economia não é diferente. E é por isso que hoje a gente montou um painel aqui com representantes de todos esses setores, com muita experiência, e a gente vai convidá-los a colocarem suas falas e reflexões iniciais, mas tão importante quanto os nossos palestrantes são as pessoas que estão participando dessa live. Nós temos mais ou menos 1.000 inscritos, 800 do Brasil, 200 de fora do Brasil, o que significa que a gente não está falando apenas sobre o que o Brasil está pensando em fazer, mas também discutindo sobre o papel do Brasil numa transformação do planeta, da economia global, e qual é a nossa contribuição. Então, eu queria encorajar as pessoas que estão participando a colocarem suas perguntas no ícone de perguntas, porque nós teremos dois momentos, um primeiro momento agora com as falas iniciais e um segundo momento respondendo às suas perguntas. E falar é bom, ter um estudo que nos orienta é super importante, mas fazer é melhor. Eu gostaria de, então, começar a nossa conversa convidando o João Adrien, que está substituindo a ministra Tereza Cristina, a falar um pouquinho, João, sobre o desafio do ponto de vista do Estado brasileiro. Ou seja, temos um desafio, o Brasil hoje, infelizmente, está aí muito mais famoso por causa da questão da ilegalidade e do desmatamento do que pelo lado do potencial da nossa economia verde, da nossa agricultura sustentável. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você enxerga não apenas o desafio, mas principalmente como você enxerga esse potencial. E muito obrigado pela participação.
Perfeito, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Para nós do Ministério da Agricultura é um prazer poder participar dessa discussão. Agradecer a Raquel pelo convite e cumprimentar todos os painelistas aqui, o Caio, o Joaquim, o Walter, a Carolina que fez a exposição. A ministra Tereza Cristina, infelizmente, não pôde estar presente, mas nós enxergamos essa discussão como, de fato, extremamente oportuna, principalmente porque o estudo considera a agricultura como uma solução e como um importante pilar de uma economia e uma visão de longo prazo. A nossa visão é que a agricultura é uma atividade eminentemente produtora de matéria-prima renovável, portanto, é essencial para uma economia de base circular. E numa visão de longo prazo, esse setor se demonstra realmente fundamental. No começo do ano, em janeiro, durante a Green Week na Alemanha, nós apresentamos uma agenda com diretrizes para o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Infelizmente, com a pandemia, a gente não conseguiu publicar oficialmente essa agenda aqui no Brasil, mas nós gostaríamos de compartilhar com vocês 3 diretrizes que nós entendemos como fundamentais e que, de alguma forma, o estudo considera e dialoga de forma muito próxima. A primeira diretriz que nós entendemos como priorização das nossas políticas, que é um pouco a pergunta do Marcelo, é fortalecer a inovação e a produção sustentável. O estudo demonstra muito bem como o Brasil desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos uma agricultura adaptada aos trópicos, da qual nós crescemos a nossa produção pela produtividade. Então, a nossa agricultura, nos últimos 40 anos, aumentou em 400% a produção, enquanto a área em torno de 40%. E nós conseguimos nos tornar um player global, um grande fornecedor de alimentos, de energias e fibras, utilizando 30% do nosso território, enquanto quase 60% hoje é coberto com vegetação nativa. Portanto, o Brasil tem tecnologias que permitem o aumento da produção e a conciliação com a preservação ambiental. O estudo demonstra muito bem que nós temos hoje um grande estoque de terras a serem intensificadas. Estimamos mais ou menos em torno de 50% a 60% das pastagens hoje estão com algum grau de degradação. E nós temos hoje tecnologias para intensificar essas áreas, portanto, a disseminação dessas tecnologias é extremamente importante. No âmbito das nossas políticas, como o Plano Safra, que é uma política de crédito e fomento à agropecuária, bem como o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que tem por objetivo fomentar os investimentos em tecnologias sustentáveis. Nos últimos 10 anos dessa política, ou seja, nos últimos 10 anos do Plano ABC, nós estimamos que em torno de 32 milhões de hectares de pastagem sofreram algum tipo de melhora na sua qualidade produtiva. E em torno de 11 milhões foram efetivamente restauradas. Portanto, nós temos um grande potencial e uma capacidade de intensificar essas áreas. Nós temos políticas públicas que conseguem endereçar esse desafio, mas, de fato, nós precisamos priorizá-las ao longo dos próximos anos. Temos também uma matriz energética basicamente de base renovável, que torna o Brasil um grande player nessa economia de base renovável e, portanto, nós enxergamos com muito bons olhos a priorização desse segmento como uma estratégia para uma nova economia. Um segundo pilar que nós colocamos é a questão da inclusão produtiva. Nós temos uma grande quantidade de pequenos produtores rurais no Brasil que precisam ser incluídos nessa nova economia, porque a sustentabilidade não pode ser um excludente social, ela precisa de fato incluir os produtores nessa nova economia, e nós entendemos que para as pequenas propriedades, a diversificação da produção, a agregação de valor e a estruturação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade são extremamente importantes, oportunas e, de fato, devem ser fortalecidas. E, evidentemente, que para isso nós estamos priorizando a assistência técnica e a extensão rural como forma de integrar esses produtores nesses novos modelos tecnológicos. O último pilar das nossas prioridades, e aí dialoga um pouco com o que o Marcelo colocou com relação ao desmatamento, que está no âmbito do Ministério da Agricultura e que é a nossa terceira diretriz, é a regularização fundiária e ambiental. O Brasil ainda padece de uma grande dificuldade de estabelecer uma governança fundiária efetiva.
mais ou menos em torno de 50 milhões de hectares na Amazônia Legal são áreas não destinadas, da quais o Estado não tem total controle e conhecimento de quem está ocupando essas áreas. E, portanto, a não governança fundiária ou a falta de regularização fundiária, ela hoje traz dificuldades, desafios para nós conseguirmos combater a ilegalidade, trazer esses produtores para dentro das políticas de fomento, de assistência e de inclusão. Portanto, nós temos, por uma falta de ordenamento territorial e governança fundiária, uma grande parte de produtores que estão a par do Estado. Então, nós entendemos como prioritário esse processo de regularização fundiária. E a regularização ambiental, que é a implementação do Código Florestal Brasileiro, que certamente é uma das legislações mais amplas e rígidas do mundo, mas na qual, ao passo que nós implementamos essa lei, nós trazemos segurança jurídica para o produtor rural brasileiro e capacidade de harmonizar a produção e a conservação. Então, esses são os três pilares que nós estamos priorizando as nossas políticas públicas: a inovação, a produção sustentável, a inclusão produtiva e a regularização fundiária e ambiental. E nós entendemos que esses três pilares certamente contribuirão para uma economia de base sustentável, resiliente, inclusiva e adaptada às mudanças climáticas. E eu acho que a mensagem final aqui do nosso trabalho no Ministério é que a agricultura é solução para os desafios desse novo milênio. A intensificação sustentável é a grande diretriz que nós temos que focar e tentar encontrar meios para a sua efetiva implementação. Recursos são fundamentais. As finanças verdes, como a Carolina colocou, é estratégico. O MAPA lançou um plano de trabalho com Green Bonds Initiative para estruturar esse modelo, mas, de fato, recursos, assistência técnica e apoio de toda a sociedade é extremamente fundamental. Então, fica aqui o nosso agradecimento por essa oportunidade, parabenizar pelo desafio de uma discussão tão importante, mas certamente o Covid intensificou a necessidade de uma discussão para que o Brasil possa ter crescimentos satisfatórios, alinhado com uma economia do século XXI. Então, muito obrigado, estou aqui para mais perguntas e respostas. Um bom dia a todos. Muito obrigado, viu, João? E já alerto que está chovendo pergunta aqui na sua direção, então no próximo bloco eu vou fazer um resumo delas para você, mas fico muito feliz que justamente a pessoa que está cuidando do locus socioambiental da política do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, esteja aqui conosco. Muito obrigado por isso. Nosso próximo palestrante é o ex-ministro Joaquim Levy, que é um grande parceiro desse estudo. Sem ele, a gente não teria chegado onde a gente chegou. E um ponto, Levy, que eu gostaria de provocar a sua intervenção tem a ver com a inovação tecnológica e tem a ver com o Brasil encontrando sua vantagem comparativa e sua vantagem competitiva no escopo de uma economia mais voltada para o século XXI, como o João bem colocou. Se você pudesse compartilhar conosco aonde você vê as oportunidades, mas talvez também falar um pouquinho sobre onde você vê os desafios. Porque para fazer essa transformação, nós vamos ter que colocar mais energia em algumas partes, mas também vamos ter que aprender a tirar o pé do acelerador ou, eventualmente, inclusive, mudar a trajetória de outras partes da economia. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, já que a sua visão como ex-BNDES, ex-ministro, ex-Banco Mundial, é uma visão tão ampla, tão helicóptero, acho que seria muito feliz para nós ter esse ponto de vista. Muito obrigado. Ok, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar podendo participar nesse encontro e também aos outros colegas que estão participando aí como interventores. Particularmente, parabéns a Carolina pelo estudo que ela liderou. Marcelo, eu acho que, como foi colocado no estudo e também mencionado pelo MAPA, o Brasil tem uma capacidade de liderança na área de sustentabilidade extraordinária.
em parte pela própria variedade dos seus recursos naturais. E então, por exemplo, nós temos uma condição, até com as tecnologias atuais de energia eólica, por exemplo, ter uma eletrificação no nível que poucos países poderiam ter. Como a gente sabe, a nossa matriz elétrica é essencialmente renovável. Nós temos um sistema, vamos chamar assim, de baterias extraordinário, que é a nossa rede hidroelétrica, mesmo considerando a maior participação nos anos recentes das usinas a fio d'água, ainda assim nós temos reservatórios que permitem uma modulação, tanto uma modulação de alta frequência, quanto uma modulação, vamos dizer, sazonal, e que, junto com o nosso mercado de energia aqui integrado, permite você juntar a parte eólica, solar e hidrelétrica, além de biomassa e outros componentes, e até dos combustíveis fósseis, de uma maneira que eu acho que poucos países, talvez nenhum país, tenha atualmente. E eu acho que a gente tem que continuar inovando nessa área. Eu acho que nós temos instituições que podem ajudar nisso. A própria instituição dos leilões de energia elétrica, que foi iniciada 20 anos atrás, na verdade em 2001, 2002, mas que começou a ser discutida a partir de 2001 e implementada a seguir, ela é uma grande vantagem comparativa para o Brasil. E foi mencionado um pouco aqui, também na área florestal, nós temos grandes vantagens. De certo modo, é uma bioeconomia que já existe hoje. Nós temos, aqui, a Suzana, obviamente, nem vou falar mais sobre isso, mas, por exemplo, o Brasil é um país que tem condição hoje de fazer, numa escala bastante grande, um aço, vamos chamar verde, ou seja, um aço de baixo carbono. Hoje a gente não utiliza totalmente essa possibilidade, apesar de usar componentes dela. E componentes quais são? Você tem o uso do carvão vegetal de florestas plantadas bastante significativo, com uma percentagem relativamente importante do ferro gusa utilizado no Brasil, e você tem também a parte de aciaria elétrica, que também é bastante significativo no Brasil, ainda que normalmente use mais a sucata do que necessariamente o ferro gusa. Mas a combinação dessas duas tecnologias, além da própria redução, no caso do método tradicional, redução de gás carbônico, no método tradicional de produção do aço, nos coloca numa vantagem muito grande em relação a outros países, e num prazo relativamente pequeno a gente pode aumentar a produção tanto do gusa com carvão vegetal, quanto da própria parte de aciaria. A gente sabe que no Brasil uma floresta de eucaliptos cresce muito rapidamente, menos 10 anos. Por que eu estou falando isso? Também para integrar com o que foi comentado em relação a pastagens. A gente sabe que a demanda mundial de carnes ainda é forte, né? Tem uma demanda assim, para crescer na Ásia, principalmente no sudeste da Ásia, alguns países de menor renda, mas a produção de bovinos não vai triplicar nos próximos anos. Então, parte do que a gente vai conseguir com a melhora das pastagens é, de um lado, aumentar a área disponível para a plantação de grãos, de soja, por exemplo, ao invés de você estar desmatando o cerrado no Mato Piba no ritmo muito forte. Algum desmatamento pode até acontecer, a produção de grãos em alguns estados do Nordeste ajuda bastante na criação de novas fontes de renda, mas também há muito que pode ser feito aproveitando as pastagens. Mas, além disso, também há muito espaço para, como sugerido pela Carol, você fazer a integração com florestas, ou seja,
você tem uma possibilidade de expandir bastante a floresta, e na medida que você tiver com isso deslocando combustíveis fósseis, você tem ganhos líquidos. Tem que fazer a contabilidade corretamente para não ter dupla contagem, mas sem dúvida nenhuma você vai ter capacidade de ter créditos de carbono, etc. Então, é uma combinação dessa variedade de atividades, algumas ligadas já a uma bioeconomia e que podem crescer significativamente. Então, a pesquisa, eu diria também a pesquisa na área de uso da madeira, de outros usos da madeira, inclusive na construção civil, seria muito oportuna, até porque, ao contrário do uso no carvão vegetal, se você usar a madeira na construção civil de maneira estrutural, não apenas fazendo formas, significa que tem um sequestro de carbono muito longevo. E, portanto, isso também, numa economia que começa a ter o comércio de carbono, já vai se desenhando, você pode ter novas fontes de renda para o produtor. Então, a energia solar, a energia eólica também, mas a energia eólica tem um limite muito amplo, suficiente para duplicar a produção de energia elétrica do Brasil, mas insuficiente, por exemplo, para deslocar de uma maneira muito significativa o que hoje é atendido por combustíveis fósseis, principalmente no transporte. No caso da energia solar, em uns tantos anos nós teríamos capacidade de gerar o suficiente até para usar de maneira extensiva no transporte de mais variadas formas. Outras fontes de biocombustíveis continuam ativas, implicitamente no que a Carol mencionou, por exemplo, no óleo de dendê em terras degradadas, por exemplo, no leste da Amazônia, poderia ter um impacto muito positivo, inclusive em termos de mão de obra. Não sei o quanto o MAPA tem olhado para isso. Tem uma questão fundiária, sem dúvida nenhuma, porque é uma área em que a parte fundiária é deficiente, mas ali é uma parte que você pode dar um novo direcionamento para uma região já muito antropizada. Deve salientar que a gente não presta muita atenção, mas hoje 20% da nossa safra de soja já vai para a produção do biodiesel. Mas eu acredito que tem espaço, até porque a gente importa uma quantidade muito significativa de diesel, porque não tem como refinar aqui no Brasil. O investimento no biodiesel, que é da soja, que é inclusive um buffer, se o mercado externo flutuar, quer seja através do óleo de dendê na Amazônia oriental, cadê o leste, né, no Pará. Eu acho que são exemplos em que, com um pouco de pesquisa, mas baseado em conhecimentos que nós já temos, a gente consegue desenvolver uma bioeconomia, a gente fala tanto, ouve tanto sobre bioeconomia, mas uma bioeconomia de rápido crescimento, de volume, e que pode empregar centenas de milhares de pessoas dentro inclusive, de pequena produção. Então, isso tudo exige planejamento, isso tudo exige bastante discussão. Eu acho que um dos grandes valores deste documento é exatamente ele permitir essa discussão ao criar uma estrutura a partir do qual se pode desenvolver essas discussões para valorizar a nossa capacidade, tanto da energia solar, eu diria solar, vamos dizer assim, através de circuitos integrados, que seria aquela baseada no silicone, e a solar orgânica, que são as outras referências que eu fiz, que são tanto a parte da madeira quanto a parte de sementes e da própria cana, em que também ainda há espaço para crescimento. Então, na verdade, todas são solares e, por isso mesmo, renováveis. Eu acho que é muito a produtividade de todas essas tecnologias hoje já é bastante competitiva em relação à energia fóssil.
a energia fóssil ela é grande consumidora de capital. Então, a gente, hoje, com o que a gente tem, a gente já consegue concorrer bastante bem, então não estamos onerando a economia, precisa se encontrar, às vezes, maneiras de mobilizar recursos financeiros, e por isso há toda uma discussão com o setor financeiro, mas tudo isso são soluções que, como também é indicado no estudo, não são soluções que vão onerar a economia, que vão tornar o Brasil menos eficiente. Ao contrário, são soluções que vão tornar a economia mais eficiente, que vão construir em cima de atividades que nós já temos e que podem dar uma liderança absolutamente única para o Brasil. Inclusive, olhando para daqui a 20 anos, em relação ao hidrogênio, visto que também, pela abundância do recurso solar, nós seremos capazes de produzir hidrogênio em condições bastante competitivas e sem afetar outros setores da nossa economia. Então, queria mais uma vez parabenizar por esse estudo, por trazer e dar forma a essa discussão tão ampla e tão importante nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, viu, Joaquim? E gostaria de ressaltar que é um luxo a gente ter um ex-ministro da Fazenda falando com essa desenvoltura sobre sustentabilidade. Acho que essa é uma outra característica aí do Brasil importante para a gente valorizar. Eu gostaria de lembrar que quem quiser ver o estudo, tem um botão, acho que chama interação, que você pode fazer o download do estudo em português. O estudo em inglês, a gente tem o sumário executivo, que está no nosso site, o estudo completo, em mais algumas semaninhas ele estará disponível no site também. Acho que é muito importante a gente ressaltar que nada disso seria possível sem esse incrível número de parceiros, mas tenho certeza que assistindo essa live existem outros parceiros que a gente não identificou no radar. Peço que vocês se manifestem, deem um sinal, porque no WRI a gente não gosta, não acredita em fazer as coisas sozinhos, a gente acredita em fazer juntos. Então, quem tiver vontade, interesse, gostou da provocação, por favor, junte-se a nós. Schalka, outro dia eu vi uma discussão tecnológica, alguém falando, você imaginou que a gente inventasse uma máquina que tira CO2 da atmosfera, produz água, é um ar-condicionado e toca música? Eu falei assim, bom, mas a gente já tem isso, né? É o que uma árvore faz. E especialmente se você mantém a floresta em pé, com toda a biodiversidade da flora e fauna, vão vir vários animais e vai ter muita música ao redor disso. Portanto, um grande desafio para o Brasil é a manutenção das suas florestas em pé, é a recuperação de áreas degradadas e tem a ver também com o papel das florestas plantadas e na economia verde. Você representa a maior empresa do mundo nesse setor e é a empresa número 1 do agronegócio brasileiro. Estou muito feliz que você pode estar aqui conosco. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é, na linha que conversamos, né, que falar é bom, mas fazer é melhor, e dado que você é um dos signatários desse manifesto, com agora mais de 70 empresas, falando de economia circular, falando do fim do desmatamento, falando dessa economia verde, o que, na sua opinião, são os sinais mais importantes que o setor privado quer e deseja receber e fazer, e talvez quais são os principais gargalos? Porque é importante a gente enxergar também aonde tem casca de banana no caminho. Por favor, pode puxar. Marcelo, boa tarde, bom dia a todos e boa tarde e boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero iniciar agradecendo a oportunidade de estar com vocês, Marcelo, Raquel. Quero parabenizar a Carolina pelo brilhante estudo que vocês realizaram. É um prazer estar com o ministro Levi, uma pessoa que tanta contribuição trouxe e traz para a sociedade brasileira. João, eu quero parabenizar o MAPA pelo trabalho que vocês têm feito. É um trabalho muito interessante, muito impactante, muito positivo, criando muito valor para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado e parabéns
através de você, para toda a equipe do MAPA. E queria também agradecer a estar conversando com o Caio, que é uma pessoa que eu respeito muito e que eu aprendi muito e aprendo muito ao longo da história. Então, é muito rico esse debate. Queria colocar o Brasil em perspectiva do futuro e olhar que o Brasil não pode ou não deve ser no futuro apenas um exportador de commodities. O Brasil é muito competitivo em muitas das nossas commodities, mas nós podemos e devemos integrar as cadeias. Devemos ser muito mais competitivo e muito mais, nossa participação na economia global muito mais relevante através da integração das cadeias como um todo. O ministro Levy colocou de uma forma muito bem estruturada a questão da energia, que a energia pode ser o fator fundamental dessa questão da transformação da economia brasileira. Então, muitas atividades que são intensivas em energia e que hoje o custo de energia no Brasil é muito elevado, poderiam ser potencializadas ao máximo pela integração das cadeias com a redução do custo de energia como um todo. E para fazer isso, eu queria trazer uma reflexão muito importante, que é o primeiro ponto, Marcelo, que eu julgo que nós devemos atuar, que é o custo de capital. Vou lembrar que o governo alemão emitiu há poucas semanas um bonde de 30 anos com quase zero de juros. Na realidade, é ligeiramente negativo os juros. Então, é o seguinte, alguns investidores na Alemanha resolveram entregar 100 euros para o governo alemão, para que o governo alemão, daqui a 30 anos, o bonde é de 30 anos, pessoal, devolva os mesmos 100 euros, um pouquinho menos que 100 euros, para eles de volta, ou seja, taxa de juros próximas de zero. Vamos trazer em perspectiva o que nós podemos fazer no Brasil. Imagine se a gente conseguir fazer grandes investimentos aqui no Brasil, com esses recursos que podem vir da Alemanha e de outros países, a uma taxa de juros de 2%. Ou seja, em 30 anos, para fazer uma conta muito simples, eu sei que são juros compostos, mas só para fazer muito simples, o investidor alemão, ao invés de receber 100 euros, receberia 160 euros daqui a 30 anos. E o investimento aqui no Brasil, sendo feito com 2% de juros, nós poderíamos potencializar ao máximo a energia eólica, a energia solar, que criam um mega valor e ambientalmente são melhores para o Brasil. E o custo de energia seria muito abaixo no Brasil. Ou seja, é um ganha-ganha-ganha. Todo mundo ganha nesse processo. E o Brasil passa a ser muito competitivo na questão de energia, que pode potencializar cadeias como o aço, que foi bem colocado, cadeias como o alumínio, que podem ajudar na questão da água, que é uma questão bastante relevante no Brasil também. Então, esse é o primeiro enabling que eu imagino que o Brasil possa ter, que é ter um custo de capital que permita alavancar o crescimento do Brasil. Eu queria falar um segundo ponto que eu acho que é muito relevante, e aí, Marcelo, a partir do momento que você colocou, que é a questão das florestas. Eu vou começar por uma questão muito importante, que é a preservação das florestas atuais. A preservação das florestas atuais do Brasil, as nativas do Brasil, podem permitir uma captura de valor enorme através do carbono. O Brasil deveria e deve se posicionar o ano que vem na Glasgow, na COP26, para a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que faria um sistema de cap and trade, que criaria um enorme valor para o Brasil através do carbono. As nossas estimativas é que o Brasil poderia gerar cerca de 10 bilhões de dólares ao ano através do carbono, preservando as florestas nativas que nós temos. A maior fonte de emissão de CO2 do Brasil é a queima florestal, que gera muito pouco valor para o Brasil, porque gera áreas de baixo valor agregado e baixa competitividade. Como o João muito bem colocou, o Brasil não precisa dessas áreas, o Brasil vem crescendo a produtividade nas áreas existentes, então é um potencial enorme para fazer. Mas o Brasil também pode plantar florestas, tanto nativas, gerando madeira tropical para exportação, mas também pode plantar florestas como eucalipto, como a Suzano faz, para poder diversificar a sua matriz de produção. O Brasil e as florestas plantadas, como a Suzano e outras empresas do setor fazem, poderiam criar um enorme valor para o Brasil
em substituição a outros materiais não renováveis, como o plástico. Suzano colocou uma meta muito ambiciosa de retirar 10 milhões de toneladas de plásticos nos próximos 10 anos, através da utilização da celulose em outras aplicações, como, por exemplo, no mercado têxtil, substituindo o poliéster, ou como, por exemplo, substituindo as embalagens single-use plastics, que causam tanto problema para a sociedade, porque a celulose é um material renovável, é um material biodegradável e é um material que pode trazer muito valor para a sociedade. Também trazendo a questão do bioóleo através da lignina, podendo repor outros materiais, também combustíveis fósseis. Então, o Brasil tem um potencial enorme de criação de valor na questão da madeira plantada. O Brasil tem histórico e tradição positiva crescente nesse mundo. É uma relação onde o triple bottom line, o verdadeiro triple bottom line, que é o social, o ambiental e o econômico, estão presentes. Então, tem um enorme potencial. Isso pode mudar a cara do Brasil. E, para isso, nós precisamos trabalhar no segundo ponto muito importante, que é a questão da regulação, da regulamentação de diversos setores no Brasil, com potencial enorme, que podem criar muito valor. Então, eu queria dizer que a combinação de uma regulamentação que permita o Brasil fazer o crescimento adequado, com custo de capital baixo, aproveitando essa janela de oportunidade no mundo, onde o custo de capital no mundo é próximo de zero, pode ser um enorme potencial para o Brasil, para mudar a matriz econômica do Brasil, gerar empregos, investir em educação, reduzir a desigualdade, que é a pior desigualdade que nós temos, que é a desigualdade das oportunidades. Então, a nossa visão é nós podemos abrir um novo horizonte para o Brasil a partir da pandemia. A pandemia pode ser um momento de repartida, uma partida de repensamento sobre o Brasil, o que nós queremos para daqui a 20 anos. Obrigado. Muito obrigado, Chalcá. E acho muito importante um ponto que você trouxe sobre a gente ter esse olhar para as externalidades positivas, porque às vezes a gente fala sobre uma ação específica e não pensa sobre o desdobramento de uma cadeia muito vasta de todas as externalidades positivas que aquela ação pode ter. Eu acho que a ideia, a colocação sobre energias renováveis, que já foi feita aqui, tanto a questão sobre florestas é outra. E quando a gente estiver falando de perguntas, eu vou colocar uma pergunta que já chegou para a gente sobre o papel do gás, porque se ele, de um lado, ele é um enabler para sair do combustível fóssil tradicional como transição, ele pode ser também um impeditivo dessa revolução solar, por exemplo. Então, a gente tem que dosar muito bem esses passos. Mas você colocou um exemplo de instrumento financeiro da Alemanha, e o nosso próximo palestrante, que é o Caio, ele é um brasileiro-alemão ou um alemão-brasileiro e tem essa visão privilegiada de como ele está no teatro europeu e é um ex-ministro também, ele tem o privilégio de poder compartilhar com a gente não só o que está acontecendo no mundo em relação a instrumentos financeiros, mas talvez mais importante, quais são algumas das expectativas que o mundo tem e vê em relação ao Brasil. E se você puder, Caio, também falar um pouquinho sobre um tema que acho que é uma grande novidade desse ano. A gente está muito acostumado com sociedade pressionar e pedir transformação, a gente está acostumado com empresas liderarem processos de transformação, como o Chalcá acabou de colocar, mas deste momento de pandemia, a gente está vendo um ativismo muito maior dos investidores. E eu acho que seria também muito interessante, porque a gente vê o impacto que isso está tendo, se você pudesse também endereçar esse elemento. Por favor, Caio. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Boa tarde aos participantes aqui na Europa. Melhor clima, melhor crescimento, better growth, better climate. Essa foi a mensagem principal da Comissão Global para uma Nova Economia do Clima, já em 2014.
A mensagem foi baseada em estudos profundos a nível global. Melhor clima, melhor crescimento não são contradições, vão juntos. Isso teve um grande impacto sobre as deliberações da COP de Paris e o Acordo de Paris. Em seguida, aprofundamos, como Comissão Global, essa mensagem em estudos para vários países, como a Indonésia e agora o Brasil. O Green Deal recente da Comunidade Europeia, transformado também em programas e fundos enormes de recuperação verde da pandemia, reflete esse conceito de transformação em escala gigantesca. Como o estudo Nova Economia Brasil mostra, e a Carolina já resumiu, não há país com melhores condições, eu acredito, que o Brasil, em termos de capital natural e de possibilidades de transformação para se tornar em campeão de sustentabilidade, com forte crescimento econômico e integração social. Como o Joaquim também falou, o Brasil é uma eminente, por enquanto potencial, potência verde. Um país com empresariado, pesquisa e desenvolvimentos avançados e capazes de tornar o Brasil uma soft power, com liderança global, a nível global, no mundo de amanhã. Lamentavelmente, neste momento, em muitas áreas, o país está caminhando numa direção oposta, desmatando ainda mais a Amazônia, esvaziando instituições de sustentabilidade. Como sabemos, a imagem do Brasil lá fora é negativa, arriscando acesso aos mercados do agronegócio e arriscando a retirada de capital internacional necessário para uma retomada de crescimento no Brasil. Felizmente, também vemos muitas iniciativas promissoras. O João Adian e o Chaka já falaram, em plena sinergia com as mensagens do relatório Nova Economia no Brasil. Por exemplo, no setor privado, a iniciativa dos 3 maiores bancos para a sustentabilidade da Amazônia, iniciativas dos governos da Amazônia para uma nova bioeconomia em base de floresta em pé e dos recursos aquáticos, e medidas dos bancos e do Banco Central na direção de um setor financeiro orientado também por critérios de sustentabilidade. Isso é muito bom. O setor financeiro nisso jogará um papel importantíssimo na transformação verde da economia brasileira. A Choque já mencionou os aspectos baseado na experiência recente da Europa. Eu sugiro 3 áreas prioritárias de ação. Primeiro, formular entre Ministério da Economia, Banco Central e bancos privados e públicos uma estratégia nacional, uma roadmap para a criação de um setor financeiro sustentável. Como next steps, os trabalhos técnicos poderiam começar no Banco Central e na Febraban. Segundo, introduzir a divulgação mandatória, obrigatória, pelas empresas de seus riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas, e a agregação e divulgação pelo Banco Central, o qual seria responsável pela supervisão. Isso pode mudar a cara da economia. De início, as empresas maiores podiam liderar voluntariamente, como já está acontecendo em vários casos. Terceiro, iniciar a precificação do carbono, como está sendo feito em outros países, na China, na Europa, inclusive para evitar restrições tarifárias futuras no acesso aos mercados globais. Todas 3 sugestões implicariam decisões políticas difíceis, mas acredito, como em outros países, que o setor privado pode liderar e avançar os primeiros passos. Obrigado.
Obrigado, Caio. Muito obrigado, viu, Caio? E muito obrigado por essas 3 provocações, porque eu acho que a gente pode agora iniciar uma rodada de conversas, onde eu vou colocar aqui algumas das perguntas que a gente recebeu do público, mas é importante só deixar claro para as pessoas que essa live está sendo gravada, ela vai estar disponibilizada no site do WRI Brasil. Então, para quem achou maravilhoso e tem um amigo que perdeu, pode avisar. E para quem quiser rever o que o Joaquim falou, o que o João Adriano prometeu, pode também rever essa live. Não vai dar para deixar, Chalca, você de fora para essa provocação do Caio sobre divulgar risco ambiental, então já vou deixar essa no radar para você. João, Adrien, nós recebemos uma pergunta sobre implementação do Código Florestal, mas eu vou enriquecer um pouquinho a pergunta com a parte de inclusão dos pequenos produtores como um elemento muito importante, porque eu acho que todos os palestrantes aqui entendem que nós não estamos falando de uma economia verde no sentido apenas ambiental. O Brasil, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos sempre falando sobre a dimensão socioambiental. Portanto, os tempos de boicote, exclusão, eu acho que são ferramentas do passado. A ferramenta do futuro são as ferramentas da inclusão e as ferramentas que olham para a transformação tecnológica como uma transformação que integra os 2 elementos, social e ambiental. Então, a primeira rodada aqui que eu vou colocar o tema do Código da implementação do Código Florestal, como é que isso pode ajudar como um pano de fundo regulatório, como o Chalca falou, mas talvez a gente falar um pouquinho sobre inclusão dos pequenos produtores, inclusão daqueles que não fazem parte necessariamente hoje deste momento econômico. Eu vou começar contigo, João, e aí quem quiser falar alguma coisa me avisa no chat, e eu vou colocando outras perguntas aqui para a gente ir nessa sequência. Bom, Marcelo, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do Código Florestal. A competência para a implementação dessa lei veio para o Ministério da Agricultura, ela era anteriormente de competência do Ministério do Meio Ambiente, e nós entendemos como uma oportunidade, essa agenda está com o Ministério da Agricultura, pela capacidade de integrar as políticas agrícolas às exigências de preservação a nível de propriedade rural. Nós conseguimos hoje entender os desafios da implementação do Código Florestal como uma política de âmbito agropecuário, né, e, portanto, utilizar a estrutura do Ministério, seja através do crédito rural, seja através das suas superintendências, seja através da Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente para poder avançar na legislação. Um exemplo disso foi que no Plano Safra desse ano, nós ampliamos os recursos para o Plano ABC, aumentamos os recursos para a restauração florestal, inclusive colocamos recursos para as aquisições de cotas de reserva ambiental, as CRAs. Então, essa integração de políticas é extremamente importante. Uma outra reflexão é que toda a parte fundiária, que antes era do Ministério do Desenvolvimento Agrário, também veio para o Ministério da Agricultura. Então, hoje nós conseguimos integrar todos os desafios da regularização ambiental com a questão do ordenamento territorial e regularização fundiária. Então, nós conseguimos ter uma capacidade de integrar essa agenda de forma muito oportuna, né? E com relação ao estado da arte do Código Florestal, nós tivemos uma grande adesão dos produtores ao cadastro ambiental rural. Portanto, nós temos hoje uma das maiores bases de informações geoespaciais do mundo, a nível de propriedade rural, da qual nós não tínhamos até então, né? E o desafio agora é qualificar essa base do CAR para nós podermos fazer adesão aos PRAs, que são os Programas de Regularização Ambiental. O desafio hoje é que são mais de 6 milhões de cadastros ambientais rurais que precisam ser qualificados pelo órgão público. E o que nós entendemos, alinhando com os estados, é que a solução é desenvolver tecnologias que consigam fazer análises de geoprocessamento de forma dinâmica e rápida e reduzam o custo do Estado em analisar os cadastros ambientais rurais, reduzir o custo e a insegurança jurídica nos parâmetros de análise desse cadastro ambiental rural. Legal.
Na semana passada, nós tivemos um encontro com os estados, onde nós apresentamos essa ferramenta da análise dinamizada do CAR para ser implementada nos estados e, portanto, poder qualificar essa base. Então, em termos do Código Florestal, era isso, Marcelo. Acho que eu tomei um pouco do tempo. E depois não, obrigado. Desculpa, é só porque eu quero aproveitar, a gente tem mais 20 minutinhos, eu queria dar oportunidade para outros falarem. Existem empresas, né, João, que estão se mobilizando para tentar fazer transformação acontecer no chão. Tem agora o recente anúncio do compromisso, por exemplo, da Marfrig, de rastrear completamente a sua cadeia, diretos e indiretos, com desmatamento zero. E isso talvez, Schalka, vá na linha do que você estava falando sobre o papel da regulamentação e do desafio que o Caio estava colocando sobre políticas de Estado para fazer esse ambiente prosperar. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que o papel dessa transformação é o papel que passa pela sociedade inteira. Nós não podemos só imputar ao Estado essa responsabilidade. Ela também é do Estado e é primordialmente do Estado, mas ela não é apenas do Estado. O Estado tem que fazer o combate ao desmatamento ilegal, o Estado tem que estimular, como o João colocou muito bem, essa questão da solução fundiária do Brasil. O Brasil tem um problema fundiário bastante sério, a questão das áreas não destinadas é outra questão bastante séria, então o Estado tem que ser indutor da solução dessas questões, mas a iniciativa privada precisa implementar imediatamente a questão da rastreabilidade, e o exemplo que você deu agora da Marfrig precisa ser replicado por outras empresas também, e o consumidor tem que olhar da onde vem esse negócio, da onde vem esse material, da onde vem essa cadeia, para permitir essa questão e a solução da rastreabilidade. E, portanto, é uma responsabilidade de todos poder estar endereçando essa questão do desmatamento ilegal da Amazônia, que agrega muito pouco ao Brasil e agrega apenas para alguns ilegais que estão fazendo desmatamento, porque 98% do desmatamento da Amazônia é ilegal. Então, é isso que nós temos que combater, legal, de um lado, e trazer a solução para todos os brasileiros. Muito obrigado. Você, Schalka, falou de um dinheiro barato, ou despertou muito interesse, e tem uma pergunta que o pessoal está fazendo, só que jogando no colo do Caio, para perguntar como é que acessa e se esses créditos poderiam ser usados no Brasil. Eu vou emendar, Caio, nessa pergunta, para falar um pouquinho sobre a dimensão das cidades, porque a Europa tem uma visão muito importante de framework, né, de desenvolvimento de economia verde, olhando o espaço urbano, olhando o papel das cidades. Então, se você puder, Caio, rapidamente avisar como é que chega nessa grana e falar um pouquinho de cidades, eu te agradeço. Olha, esses fundos que eu falei, o European Recovery Fund, isso são fundos para aplicação na Europa, mas também há uma dimensão internacional em tudo isso. Por exemplo, a Alemanha tem vários fundos, vários ministérios que vocês conhecem bem, que são disponíveis. Mas nesse momento, com os fatos que estão observados de desmatamento e esvaziamento das instituições, comando do Ministério do Meio Ambiente, realmente são fechados. Existe um diálogo, a gente precisa avançar nesse sentido, e a Europa tem os recursos. A Europa tem, não só a Alemanha, os recursos para aplicar, mas tem as condições que devem ser mantidas. Agora, em termos dos centros urbanos, acho que a Alemanha também é um bom exemplo, porque o Partido Verde, que agora é um partido grande, comandando vários estados, municípios, começou realmente a nível urbano, greening the cities. Temos na Europa também uma colisão das grandes cidades e estão tomadas todas as decisões necessárias para zero carbon em 2050. Isso, a European Climate Foundation, que eu também represento, nós com o Bloomberg temos um clube, assim, uma colisão dos grandes centros urbanos no mundo, muitos na Europa, Espanha, França, Alemanha,
avançando essa temática. Acho que devia ter mais cidades Legal. brasileiras, tem algumas, que deviam entrar e aproveitar essa ciência técnica e também passar os fundos que surgem. Muito obrigado. E falando em assistência técnica, eu acho que era importante lembrar aí para todo mundo que está participando da live, e o WRI Brasil tem uma grande excelência nessa área de cidades, assim como na questão de restauração. Então, tem vários conhecimentos adquiridos aqui que a gente adoraria compartilhar com quem estiver interessado. Mas eu queria jogar agora uma bola, Levi, no seu campo, porque você trouxe a questão da inovação tecnológica, você falou um pouco sobre esse papel do gás, teve perguntas voltando, preocupados com quanto tempo é a transição, e se essa transição for muito longa, você acaba impedindo outras fontes de energias até mais interessantes de entrarem, alguns desafios regulatórios para quando você quer mudar uma tecnologia, misturando agora seus conhecimentos de gestor público com investidor, se você puder falar um pouquinho sobre como é que a gente sai dessa equação apertada para uma solução. Em relação ao gás, eu diria o seguinte, está aí para ser votada uma lei que muda o mercado de gás, e ele muda com uma visão de aumentar a concorrência de tal maneira que com isso você possa alcançar preços mais baixos. Você chegar a um preço mais baixo para o gás é muito importante, porque só assim ele pode ser competitivo, por exemplo, na indústria, onde ele teria um papel muito importante para reduzir emissões e também, em alguns casos, para melhorar a qualidade de certos processos. No caso da siderurgia, onde já ele é um pouco usado, ele é meio caminho em relação a fazer uma transferência, por exemplo, em relação ao hidrogênio. Por quê? Porque o metano ele tem moléculas de carbono e moléculas de oxigênio. Então, quando ele transforma o minério em ferro, ele produz gás carbônico, mas ele também produz água e, portanto, com isso reduz as emissões. No hidrogênio você produz só água. Então, o mais importante no momento é você garantir esse espaço de concorrência onde mais atores vão poder participar no transporte do gás, você poderá ter consumidores livres, independentes, de tal maneira que ele possa ter um papel, como você falou, ao longo dos próximos 10 ou 20 anos, relevante. Para o Brasil, aproveitar o gás faz todo sentido. Por quê? Porque a maior parte do nosso gás ela vem junto com o petróleo. A maior parte desse petróleo vai ser exportado nos próximos 20 ou 25 anos e a gente espera que o petróleo brasileiro ajude a diminuir as emissões globais, deslocando o carvão. A gente sabe que a maior fonte de emissões, na verdade, é o carvão usado para a produção de eletricidade nos países do norte, inclusive a China. Na medida que isso puder ser deslocado por petróleo, você reduz as emissões e cria mais uma ponte para a economia totalmente limpa. Então, eu acho que há vários caminhos. Financiamento vai ser importante, eu acho que cada vez mais o sistema financeiro está envolvido nisso. A Febraban hoje já acompanha a proporção de empréstimos que vai para a atividade verde, já ultrapassa 20% dos empréstimos, eu acho que isso vai aumentar ainda mais. E há também interesse dos investidores em poderem estar investindo em fundos verdes, até porque já há muitas evidências de que muitas vezes eles têm um retorno até mais alto do que fundos convencionais. Muito obrigado, Levi. E acho que esse é um ponto importante que você está trazendo e nos vale também uma reflexão, como o Caio bem colocou, da importância, por exemplo, de precificação de carbono, etc. Todos esses movimentos vão exigir do Brasil um grande cuidado sobre a qualidade e a consistência socioambiental de todos esses produtos. Ou seja, não ter dupla contagem, garantir que tem integridade socioambiental, que este impacto verdadeiramente gera os resultados esperados.
no fundo, nós estamos falando de garantir uma qualidade de excelência, porque nos interessa, como país que tem todos esses ativos ambientais, que isso seja feito com a barra mais alta possível. Mas no relatório, Carol, você levantou um ponto muito interessante, que é como é fácil jogar dinheiro fora, e a pior coisa que a gente pode fazer numa recuperação econômica é jogar dinheiro fora. E, por outro lado, você falou sobre como é importante investir bem. E, apesar de tecnologia soa para as pessoas sempre que é uma coisa que você tem que enfiar bytes and bits no negócio, existem também tecnologias que vêm do uso da natureza e ela requer pensamento estratégico e sensatez e não necessariamente computação quântica. Talvez esse exemplo clássico da cidade de Nova York restaurando a sua mata ciliar e não investindo em infraestrutura de captação de água para resolver o seu problema hídrico seja um exemplo desse. O relatório toca nesses pontos. Você poderia, nesses minutos finais aí, elaborar um pouquinho sobre o que mais você acha que tem lá para as pessoas olharem que você não cobriu e o que a gente pode esperar para frente? Eu ouvi dizer que parece que teremos uma visão amazônica de uma nova economia também. Obrigada, Marcelo. Pois é, o próximo estudo deve ser a nova economia da Amazônia. Estamos trabalhando para isso. Eu gostaria também de, antes de responder a pergunta, apenas ressaltar que aqui eu represento um grupo de 15 pesquisadores. Esse estudo foi feito realmente através de uma obra coletiva e que foi coordenado pela pesquisadora da WRI, Viviane Romero. Dentro do estudo, de fato, uma parte muito interessante é a parte de infraestrutura natural, que lá fora é cunhada como Nature-Based Solution. Então, é importante a gente lembrar que, apesar do Brasil ainda precisar construir infraestrutura, da gente precisar pensar muito bem como essa infraestrutura vai ser feita, existe uma infraestrutura quase que perfeita que nos foi dada de graça pela natureza e que a gente tem aprendido que o uso adequado dela e o uso estratégico pode reduzir custos públicos. Então, por exemplo, na manutenção dos reservatórios de águas das grandes cidades, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, já tem estudos em várias dessas cidades, mostra que cuidar das matas ciliares em volta dos reservatórios diminui custo público, por exemplo, com a química necessária para manter a qualidade daquela água, reduz em dias de chuva, né, em épocas de enchente, a questão da drenagem. Então, tem muitos pontos importantes que essa natureza que a gente tem já nos ajuda e já nos dá uma infraestrutura de excelente qualidade. O mesmo nas cidades. Bom, eu acho que um ponto importante a ressaltar, eu vi perguntas, por exemplo, sobre as baterias dos ônibus elétricos, né? A nova economia para uma nova era, ela tem dois pilares importantes. Um é a gente pensar na economia circular, que é uma nova forma de pensar a economia. Então, as baterias desses ônibus, certo, terão que ser pensadas de forma não linear e que elas possam voltar a serem utilizadas. O Brasil hoje tem muitas baterias sendo produzidas na Amazônia, então aí também é um cuidado extra que a gente vai ter que ter. Outra pergunta, bem no início, foi uma pergunta sobre quem sai perdendo, né, com essa nova economia. Se for feito de forma transicional, se a gente realmente cuidar da transição, a ideia é que setores hoje, vamos dizer, né, Petrobras, setor de combustíveis fósseis, possa migrar para essa nova economia, usando tecnologia de hoje para amanhã. Por exemplo, refinarias. O Brasil não deveria estar vendendo as suas refinarias, porque os estudos mostram que talvez essas refinarias sejam muito úteis amanhã, num futuro muito próximo, para a produção de biomassa. E por aí vai. Então, as palavras-chave seriam transição, economia circular e usar a nossa natureza já como uma tecnologia de ponta que temos a nosso favor. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Eu antes de passar para a Raquel Biderman, que é a nossa chefa, diretora executiva do WRI no Brasil, eu adorei, Caio, a sua provocação sobre empresas adotarem o disclaimer de risco ambiental. Eu queria jogar aqui para o Chalca, porque eu fiz a pergunta para ele, mas não dei a chance dele responder. Chalca, contigo.
Olha, eu queria reiterar e agradecer o posicionamento que o Caio colocou, Marcelo, e dizer que a Suzano já divulga todas as questões ambientais nossas no nosso site. Qualquer uma das pessoas que queiram acessar qualquer indicador do nosso site ambiental já está no nosso site, pode acessar a qualquer momento e ver a evolução que nós estamos tendo em cada um dos indicadores. Mas, acima disso, também estamos de acordo em colocar risco ambiental dentro do nosso mapa e podermos divulgar isso de forma muito clara para a sociedade. Nós fazemos isso para todos os outros riscos, faremos também para o ambiental. Está dado e aceito o desafio aí perante todos. Que ótimo, eu fico feliz porque eu acho que isso também entra na linha de responder essa dimensão que nós estamos recebendo dos investidores, mostrando que o Brasil e a sociedade brasileira está mais do que pronta para fazer parte dessa transformação. Com isso, eu gostaria de pessoalmente agradecer muito a participação de todos, dizer que é um enorme orgulho. Eu estou aqui representando o Conselho da WRI, sou apenas de um time de craques que gostam muito, cuidam muito bem da WRI no Brasil, e dizer que este relatório não é feito apenas por parceiros brasileiros, né? A gente tem um time internacional da WRI que trabalha junto conosco. Queria agradecer muito esse time internacional e passar aqui a bola, então, para a Raquel Biderman fazer o fechamento do evento. Obrigada, Marcelo. Tua moderação foi fantástica, você sempre fazendo altas costuras aí. Queria agradecer cada um dos palestrantes, para a gente foi uma honra poder ouvir as sugestões, recomendações e a visão de vocês. A gente vê que o Brasil pode sair do lugar onde está, existem soluções que estão ao alcance da nossa mão, é questão de fazer os melhores arranjos para a gente não estagnar a economia no modelo antigo e colocar-nos num modelo que vai ser competitivo no futuro. E tudo isso levando em consideração a necessidade que a gente tem mais do que nunca agora com a pandemia de promover a inclusão social. O Brasil é um país extremamente desigual e é possível crescer sendo verde, sendo inclusivo. As soluções mostradas pelo Joaquim, pelo Chalca, pelo Caio, pelo João e pela Carolina mostram que as tecnologias estão disponíveis, os recursos estão disponíveis, a gente precisa de mudanças talvez no modelo de tomada de decisão ou ainda pequenas mudanças e união de alguns setores demandando que esse seja o nosso novo rumo. As soluções baseadas na natureza, claramente, são as melhores que o Brasil pode oferecer para o planeta, para a humanidade. Temos aqui áreas de conservação que estão prestando serviços ambientais de carbono, além de outros. A gente precisa ampliar e manter as unidades de conservação e evitar as invasões. A gente pode fazer restauração em larga escala, com viés econômico, usando reserva legal, usando APPs em algumas situações e promovendo ainda o uso de áreas de uso alternativo que estão degradadas. Então, o potencial de recuperar a área degradada é altíssimo, fazendo uma intensificação aí da agricultura e da pecuária. O João trouxe bons exemplos de como o Ministério de Agricultura vem apontando soluções para a agricultura de baixo carbono. A gente precisa seguir esse plano que o Ministério está propondo, e hoje a gente tem no Congresso, para ser votada a reforma tributária, tem alguns sinais aí da economia que precisam vir de instrumentos econômicos, e se a gente tiver uma reforma tributária que considere o baixo carbono e a inclusão social, vai ser fantástico para o país. O Caio nos traz vários exemplos da Europa que nos inspira, e que são grandes investidores no Brasil. É importante a gente atentar para os sinais que estão vindo de fora, sinais que estão vindo dos nossos investidores e parceiros históricos. Não é possível ignorar esses parceiros históricos que tanto têm ajudado o Brasil, principalmente os consumidores de quem a gente precisa tanto. Então, agradeço a presença de todos, é uma honra para nós. Nós temos no nosso site, teremos no nosso site em breve o link para essa fala, por favor, divulguem, e também o site é o wrbrasil.org.br. Agradeço a fala de todos, a presença de todos. Estamos aí à disposição para parcerias daqui para frente e para continuar o que a gente vem fazendo juntos. Obrigada a todos.